Olá, meu nome é Simone Prezotti, eu sou psicóloga e musicoterapeuta. Eu fui convidada e achei muito legal a proposta de participar para poder falar sobre a musicoterapia, quais são as interfaces, o que a gente precisa para montar um consultório de musicoterapia, quais as diferenças. E aí eu vou procurar falar disso tudo um pouquinho. Como eu disse, minha primeira formação é psicologia, mas eu estudei música desde criança e tinha já como vocação a certeza de que eu iria trabalhar com pessoas com necessidade especial. Eu acho que a profissão é algo que é vocacional. Se a gente estiver atento, a gente percebe desde bem jovem aquilo que a gente vai ser feliz fazendo, e se a gente for feliz e fizer com seriedade, a gente vai ter os retornos que são os que a gente espera de qualquer profissão. Então, eu sempre me imaginei fazendo o que eu faço, trabalhando com pessoas com necessidade especial. E como eu estudei música desde criança e via que a música era a melhor forma de me aproximar das pessoas, eu desde cedo acreditei que eu ia fazer isso usando a música. Estudei psicologia numa época em que já existiam duas graduações de musicoterapia no Brasil, uma no Paraná e uma no Rio, mas naquela época eu já entendia que do ponto de vista de viabilizar uma carreira, a psicologia me oferecia uma sustentação mais significativa, já era uma profissão consolidada, reconhecida, com conselho. Então eu fiz a opção de fazer psicologia e sempre fui uma fiel partidária de toda a evolução da musicoterapia, participando de todas as propostas para consolidação, para regulamentação, de todas as chamadas financeiras para viabilizar projetos. Hoje eu sou psicóloga, né, e musicoterapeuta, porque além de uma especialização que eu já tinha iniciado no método Benderson em Buenos Aires, eu tive a oportunidade de complementar meu estudo, né, e hoje eu sou graduada em musicoterapia pela Universidade Federal de Minas Gerais, que oferece bacharelado em música com habilitação em musicoterapia. Bom, além dessas duas áreas que são bem ligadas, eu também me propus a entender por que a música auxiliava tanto os meus pacientes a melhorar a área da linguagem e da comunicação. A música, executar os instrumentos, tocar os instrumentos, contribui tanto para a área motora quanto para a área cognitiva. Mas, sem dúvida, é na área da comunicação e da linguagem que eu via o maior rendimento dessas pessoas, independente do diagnóstico. E aí eu fiz também uma pós-graduação na área de fonoaudiologia. Eu fiz uma especialização em aquisição e desenvolvimento da linguagem da criança de 0 a 6 anos pela Escola de Fonoaudiologia Isabela Hendricks. Foi a única especialização interdisciplinar. E nessa caminhada, nessa jornada, eu continuei me habilitando cada vez mais, fazendo cursos fora do Brasil. Tive a oportunidade de fazer um curso de musicoterapia neurológica com o TAUT, com certificação pela Universidade do Colorado, que eu concluí na cidade de Buenos Aires. E venho então caminhando nessa área desde então. Essa é a minha trajetória de formação como musicoterapeuta. Hoje o caminho mais fácil para quem quer ser musicoterapeuta, principalmente quem já é da área da música, é fazer uma complementação da sua graduação, né? Então ele pode fazer essa complementação da graduação e se titular também como musicoterapeuta, ou então fazer uma pós-graduação que dura em média 1 ano e meio, 2 anos, existem em vários estados do Brasil. A musicoterapia para o músico complementa muito o mercado de trabalho, mas não pode ser vista como uma área para esse fim, porque requer, como eu já disse, uma inclinação pessoal para a área do cuidado. Não é? Você não vai exercer essa profissão puramente como mais uma área para você complementar. E não, isso é vocacional. Não existe área do cuidado, não existe área da saúde sem inclinação vocacional, contato com o outro. E é lógico que a gente sabe que a música, a aula de música proporciona um contato incrível com o aluno, mas é diferente de quando há uma demanda terapêutica, porque você exige um outro envolvimento. Mas a musicoterapia, sem dúvida nenhuma, para aqueles músicos que têm esse interesse, que sentem neles esse feeling de cuidado do outro, é sem dúvida nenhuma uma ótima área para complementar e ampliar a sua área de atuação. Bom, agora eu vou falar
falar um pouquinho para você sobre o que é o espaço onde acontece o atendimento de musicoterapia. É um consultório, não é? Porque o trabalho é clínico. E como é um consultório e a gente geralmente trabalha com várias populações, esse consultório aqui é cheio de surpresas, não é? Ele é hoje o que ele é ao longo desses 29 anos, né? Ele completa 30 anos de área de atuação como musicoterapeuta e ele já passou por várias etapas até alcançar o que ele é hoje. Bom, então aqui eu tenho essa divisória, né? Onde ficam guardados os instrumentos. Por que eu guardo os instrumentos? Porque alguns pacientes têm a condição de entrar e escolher e usufruir de tudo que eu posso oferecer. Mas para alguns isso vai gerar uma angústia muito grande, porque ele quer experimentar tudo e ao mesmo tempo. Então eu tenho essa divisória que muitas vezes eu posso trazer para esse espaço de atendimento o que eu acho conveniente para aquele paciente, ou então eu posso abrir a porta e oferecer todo o espaço, todos os instrumentos para ele poder fazer uma escolha, não é? E aí ele vai poder se interessar mais pelos timbres de madeira, pelos timbres dos metais. Isso tudo são elementos que a gente vai observando, né? E lembrando que a musicoterapia é um processo ativo. Então o musicoterapeuta faz música com o seu paciente. Ele executa os instrumentos junto com o paciente. Nunca usa música que a gente fala em musicoterapia, música morta, música gravada. Não, a gente usa também música gravada, às vezes para um momento de relaxamento, às vezes como um apoio para uma sessão de atenção, onde você, assim que ele escutar uma certa parte da música, ele vai ter que tocar um instrumento somente naquela hora. Mas na maioria das vezes a gente faz música com o paciente. Então, aqui a gente tem vários materiais que vão desde materiais de modelar, materiais que a gente usa para trabalhar a questão da textura, da defensividade tátil. Alguns pacientes com paralisia cerebral, eles têm muita dificuldade em manusear coisas muito peludinhas, não é? Coisas que tenham atrito, como uma lixa. Isso tudo é interessante, porque os instrumentos musicais em si, eles já oferecem essa textura, né? Além dos elementos de madeira, de metal, a gente trabalha também as formas, porque a pessoa pode aprender, por exemplo, sobre o formato do círculo usando o instrumento. Então a gente tem aqui dentro uma gama de materiais que são utilizados, né? Que vão desde objetos lúdicos, mas que são também sonoros, não é? Porque eles requerem algum tipo de elemento que vai trazer som, né? Som e movimento são as bases também da música e são também as bases que a gente usa a maioria das vezes na musicoterapia. Então, o que o musicoterapeuta precisa tocar? Bom, é ideal que ele toque mais de um instrumento. É ideal que ele toque muito bem, é ideal que ele toque de ouvido, que ele seja capaz de improvisar, que ele possa ler partitura de primeira vista, né? Isso é o ideal, nem sempre é o que acontece. O principal é que ele tenha uma musicalidade intensa, que ele tenha performance de corpo, que ele tenha presença e habilidade para interagir com o outro através do que ele traz de conteúdo musical. A performance dentro de musicoterapia, a gente não prioriza a parte de estética, então pra gente não é mais importante que o paciente toque bem, porque não é nosso objetivo ensinar música, nosso objetivo é que ele use a música para adquirir competências motoras, cognitivas e interpessoais. Então se ele vai conseguir executar de maneira estética ou não, a tendência é o quê? A gente buscar pela melhor estética, porque a estética musical é a gratificação do paciente. Quanto mais bonito ele ouvir, mais ele vai querer fazer de novo, é como a gente na música. Só que esse não é o nosso objetivo final. O nosso objetivo final é que ele trabalhe esses outros aspectos que eu já citei. E o piano é meu instrumento que eu estudei desde pequeno. Então, ele fica em posição estratégica, né? E como o piano é tido na musicoterapia como um instrumento que não era muito favorável, porque quando eu toco, eu perdi o contato visual com o meu paciente, eu uso essa estratégia. Eu publiquei no Congresso Mundial de Musicoterapia em Buenos Aires em 2008, eu chamei de espelho e partitura, e quando eu me sento aqui ao piano e a criança está andando pela sala, mesmo que aconteça isso, eu não perco o contato visual. Ó, a gente tá vendo até quem tá filmando ali, tá vendo? Marcos tá ali filmando e a gente é capaz de ver. Então, essa estratégia é um facilitador para o uso desse instrumento, porque o contato visual com o paciente é muito importante, né? É através desse contato visual que eu vou muitas vezes começar a perceber como ele se comunica.
porque na maioria das vezes o meu paciente não fala, ele é não verbal. Bom, e agora é hora de falar sobre aquele assunto que nós, músicos, profissionais de saúde, achamos bem difícil. Honorários. É sempre difícil pra gente. A gente realmente queria trabalhar, tocar e que isso tudo viesse sem a gente ter que se preocupar. Que a gente abrisse a carteira ou puxasse o saldo do banco e estivesse tudo lá. Mas não é assim. A gente tem que aprender a lidar com essa parte que eu particularmente também acho difícil. Bom, e aí com essa história de estar na trajetória da musicoterapia há 29 anos, né? Muitos parceiros, muitos colegas me perguntam: e como é que é, Simone? Qual é o valor da sessão de musicoterapia, né? E essa pergunta, ela me fez pensar, bom, eu tenho que falar com essas pessoas sobre como é a construção desse processo. Então, para se montar um consultório de psicologia e de musicoterapia, a gente precisa de todo um trâmite de alvará. A gente tem já o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação para a carreira de musicoterapeuta. A gente precisa de fazer toda a estruturação física do ambiente, alugar o ambiente, pagar o condomínio. Então, todos os impostos, você tem que pagar o seu GPS, o ISQN, são tantas taxas que nem eu sei dizer todas. Só que eu descrevi isso tudo no post do blog Musicoterapia BH e tá lá, credibilidade e honorários. As duas coisas estão juntas, não é? Por quê? Porque à medida que você cria uma trajetória de trabalho, que você cria um reconhecimento na área, mesmo de uma profissão que ainda é pouco conhecida, você vai acabar conseguindo trilhar a escadinha e alcançar os honorários mais pertinentes à sua trajetória. Então, eu acho interessante a gente pensar, né, em toda essa estrutura que a área da saúde requer. Eu pago também a Ordem dos Músicos do Brasil, desde que eu iniciei a minha carreira usando a música, porque naquela época eu não tinha uma titulação específica da área de música, então achei por bem fazer a prova e até hoje eu cumpro com essa obrigação financeira, porque também às vezes eu toco em algum lugar, faço roda de música com meus pacientes em parques, e eu acho interessante eu ter esse aval, né, ser reconhecida como uma musicista. E é importante também saber que quem vai trabalhar na área de saúde tem um conselho, o Conselho Regional de Psicologia, no meu caso como sou psicóloga, e as associações de musicoterapia. A gente tem a UBAM, União Brasileira das Associações de Musicoterapia, a gente tem a Associação Mundial de Musicoterapia. Então a pessoa tem que se afiliar e contribuir de alguma maneira, como todos os outros profissionais da área de saúde, com essas instituições que estão, de certa maneira, lutando para a regulamentação da classe, né? Além disso, tem todos os impostos que eu já citei, que estão descritos lá nesse post do blog, e a credibilidade vai ser construída a partir do tempo, a estruturação do ambiente também, a aquisição de instrumentos, isso tudo começa aos poucos, né? A gente vai criando o que a gente chama de grupo operativo instrumental, porque o músico ele tem toda aquela questão com o instrumento dele, e a gente tem questão com vários instrumentos, porque a gente já criou estratégias terapêuticas para vários instrumentos de percussão, para vários instrumentos de corda, né? Isso tudo vai fazendo parte do nosso acervo enquanto profissional e vai sendo ampliado à medida que a gente vai alcançando uma certa maturidade. Isso é importante, que as pessoas sempre me perguntam: qual é a diferença entre a musicoterapia, a música na terapia e a musicalização ou estudo da música simplesmente? Há diferença? Bom, realmente as diferenças são muitas. Para começar, as pessoas que usam a música nos processos terapêuticos, elas usam, como eu disse, geralmente a música morta, uma gravação para fazer um relaxamento, ou cantam com a criança uma canção para aumentar a motivação. Muitas vezes a canção não tem nenhuma relação com a atividade que a criança está executando. Ela é simplesmente um fundo musical. Essa é a diferença da música na terapia. Até para fazer esse uso da música, é interessante que o profissional da área da saúde tenha um conhecimento um pouquinho mais amplo. Se não para fazer um uso mais adequado, pelo menos para fazer um uso criativo, porque o paciente entrou e saiu escutando Sapo Não Lava o Pé, desde o primeiro dia de atendimento até 4 anos depois. Então eu acho muito interessante para os profissionais da área da saúde que usam, isso é ponto pacífico, quem trabalha com criança, quem trabalha com idosos, quem trabalha com adolescentes,
é psicólogo, é terapeuta ocupacional, é fonoaudiólogo, vai usar a música com frequência. Por quê? Porque é um fator de motivação, né? É inerente à relação humana, a música faz parte de todas as relações, não seria diferente na relação terapêutica. Então é importante para esse profissional fazer algumas possibilidades para ampliar esse conhecimento. E eu vou dar a dica depois do que eles podem fazer. Bom, na musicoterapia, a pessoa estuda para fazer o processo da música ativa e o uso da música visa objetivos terapêuticos, como eu já disse, cognitivos, motores e interpessoais. Não é? E aí o que acontece? Essa pessoa na musicoterapia, ela vai ter a oportunidade de usar esse recurso de maneira muito organizada, como o objeto intermediário da relação terapêutica. Essa relação se faz através da música, através do uso dos instrumentos. Né? Na música e na musicalização infantil, os objetivos são musicais. O professor de música, ele visa que o aluno adquira as competências necessárias para ele se tornar um bom executante de um instrumento de corda, um instrumento de percussão. Na musicalização infantil, também os objetivos são musicais, que esse pequeno ser que se insere no mundo da música passe a ter uma audição mais pertinente, uma discriminação de timbres, uma exploração e interação sobre o que é andamento, sobre o que é duração do som. Então, todos esses elementos, os objetivos, tanto na música quanto na musicalização infantil ou musicalização especial, são objetivos musicais, ao passo que a musicoterapia não, os objetivos são terapêuticos. Aonde a gente acha uma maior interface? É quando a gente fala da musicalização infantil. Por quê? Quando a gente vê o trabalho na musicalização infantil, ele realmente, a uma primeira vista, fica muito parecido com o trabalho da musicoterapia na intervenção precoce. Por quê? Porque a gente está tratando de um ser que ainda tem tão poucas competências cognitivas, interpessoais e motoras, que o que a gente pode fazer por ele, oferecer para ele, fica muito igual, né? Fica muito parecido. Mas quando se trata de uma criança com síndrome de Down, uma criança com paralisia cerebral, uma criança com autismo, transtorno do espectro do autismo, se requer um profissional com formação também na área terapêutica. Por quê? Além das características normais de cada síndrome, essas crianças são suscetíveis também a outros quadros, como por exemplo epilepsia, né? Por exemplo espasticidade motora. E aí o profissional da área da música, ele não vai estar tão preparado e tão apto a lidar com essas pequenas características dessa população, né? E na maioria das vezes, quem busca a musicalização infantil vão ser as crianças que estão o quê? Que a gente chama de desenvolvimento típico. Estão trilhando o caminho do desenvolvimento igualzinho ou com pequenos desvios do que vem escrito no livro. Criança de 2 anos faz assim, assim, assado. Criança de 3 anos já é capaz de fazer oposição de polegar. Criança de 3 anos com paralisia cerebral vai fazer pressão palmar. Como que ela vai pegar no instrumento? A gente tem que saber o que oferecer, né? E quando a gente fala da musicoterapia, mesmo para essa faixa etária, a gente vai poder saber que o musicoterapeuta está mais habilitado para lidar com essa população, porque ele vai entender das pequenas diferenças que cada uma dessas síndromes ou intercorrências da infância apresenta. Bom, gente, são muitas as iniciativas da atualidade que vêm para contribuir para que a gente exercite melhor a nossa profissão, né? Músicos, musicoterapeutas, todos nós temos que começar a pesquisar mais sobre isso, porque nada disso a gente aprende na universidade. Então a gente tem que buscar esses caminhos por nós mesmos. Eu faço isso há 29 anos, já li vários livros da área de administração, de marketing pessoal, acompanho vários cursos, vou em palestra no Sebrae, e essa construção de uma carreira consolidada, reconhecida, ela não se faz mesmo de um dia para o outro, e nem se faz no marasmo e na calmaria. Requer mesmo regaçar as mangas, estudar, procurar, né? Criar, ser criativo hoje é fundamental. E aí nessa conferência eu fico muito satisfeita de estar contribuindo, né, para o conhecimento de cada um de vocês.
E queria aproveitar a oportunidade para divulgar vários livros de musicoterapia, eu pude contribuir, né? Um deles é esse. Então quem quiser saber alguma coisa, começar algum conhecimento na área de musicoterapia, esse livro é o indicado. E você pode também fazer workshops, mesmo você sendo da área da música. Se você começou um namorinho com a musicoterapia, daí o meu convite para você vir participar dos workshops. Eu faço um workshop Musicoterapia BH com 8 horas de duração, nesse espaço que vocês viram. Eu tenho uma outra parte do consultório para as aulas teóricas, onde a gente vai ver estudos de caso, vídeos sobre o atendimento com várias patologias, com várias faixas etárias. Depois a gente tem várias atividades práticas que com certeza o músico e o educador musical também aproveitam na área de atuação deles com algumas adaptações. E esse workshop ele já acontece há 22 anos, né? Ele vem sofrendo, lógico, alguns ajustes, mas há 22 anos eu ofereço esse workshop para grupos de 10 pessoas. Por quê? Porque você é recebido nesse ambiente, vai explorar todos os instrumentos, vai explorar todas essas possibilidades de encontrar a sua musicalidade, e no caso essa musicalidade clínica, né? Para começar esse namoro com a musicoterapia e no futuro, quem sabe, fazer uma pós-graduação ou complementar seu curso ampliando sua área de trabalho. Esse workshop com 8 horas de duração é oferecido mais ou menos a cada bimestre. Eu lanço uma turma, você pode acompanhar pelo blog Musicoterapia BH. Esse blog também já está fazendo agora 10 anos, ele tem já praticamente 100 mil visitações, vários seguidores. Não é um blog técnico, eu não falo de maneira técnica, eu falo de maneira bem coloquial. Ele vem mais cumprir mesmo essa necessidade do pai de entender. Tem também o canal do YouTube, onde eu sempre posto vídeos com autorização dos pais, onde eu também não costumo falar da patologia da criança, eu falo apenas do que a música está trazendo como contribuição e daquilo que a música está favorecendo para que a criança alcance. Além do blog e dos workshops Musicoterapia BH, eu lanço frequentemente workshops específicos, musicoterapia e síndrome de Down. Eu tenho um programa de crescimento feminino através da música, que é o Meraki, né? São propostas de compreender o universo feminino usando a música como elemento para fazer uma estrutura de modificação através de pequenos links musicais que a gente pode cantar mesmo quando ninguém ouve. Esse programa é muito interessante, muito legal, eu gosto muito de fazer e ele é só para mulheres. Além disso, eu tenho o curso na Educar, que é uma plataforma de cursos online, com várias categorias de curso, desde culinária, artesanato até fotografia e odontologia. E na categoria variedades você encontra o curso de brincadeiras educativas para crianças de 0 a 3 anos, com material didático, com muitas coisas que vocês podem procurar saber. E também ofereço supervisão, então aqueles que já estão tendo contato com algum paciente, algum aluno que apresenta alguma necessidade especial, ou mesmo algum idoso, né? Se a pessoa tem interesse em saber, enquanto músico, enquanto professor de música, quais são as coisas que eu posso fazer melhor, já que eu estou trabalhando com essa pessoa que tem essa demanda específica, eu ofereço também as supervisões, que podem ser tanto individuais ou em dupla. Bom, agradeço a oportunidade. Esse aqui é o espaço Musicoterapia BH. Vocês estão convidados a conhecer. Sempre que acharem possível, pode me ligar que a gente combina.